Abra sua Bíblia, então vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu fui criado em berço cristão, não nasci no berço evangélico, mas nasci no berço cristão. E eu tive dois momentos na minha vida. Eu conheci Jesus através dos ensinamentos religiosos, pelo berço que eu recebi, mas depois eu conheci Jesus ressurreto. E eu posso dizer que a diferença é muito grande. Quando eu conheci Jesus ressurreto, se não me engano, foi em 1978, eu tinha ali por volta de 16 para 17 anos de idade, iria completar 17 anos, me batizei em, eu falei que ano? 78. Veio na minha mente aqui 18, fiquei assustado. E depois eu me batizei em 79, e de lá para cá, o poder de Jesus tem transformado a minha vida, tem encantado o meu coração, e eu nunca imaginei que seria um pastor e muito menos um pregador, né? Eu tinha muita dificuldade de falar em público e Deus revolucionou a minha vida através do Espírito Santo. E é isso que nós celebramos na Páscoa, a ressurreição de Cristo. Irmãos, eu fui tocado mesmo, quando eu vi ali as crianças ali vibrando, e vamos para o balé, e vamos. Isso é o Espírito Santo. Quem quer ver suas crianças, sua família vibrando por estar na presença de Deus, celebrar o nascimento de Jesus? Então é algo tremendo, maravilhoso. Eu tive na minha vida então essa experiência, a experiência do Jesus religioso, que foi me ensinado ali, chamava catecismo, né? Religião católica, a primeira comunhão. Quem já foi católico sabe o que é isso, mas eu não tive a experiência. E depois, num acampamento de jovens, quem sabe nessa festa muitos jovens vão encontrar com Jesus ressurreto. No acampamento de jovens eu convidei Jesus, que eu já conhecia religiosamente, mas não conhecia ressurreto, para entrar no meu coração. E ali foi tremendo. Não foi uma experiência assim poderosa, momentânea, mas gradativamente o Senhor foi tocando o meu coração, tocando a minha mente, o convívio com a igreja, o convívio com os irmãos, o convívio com a palavra de Deus, e o poder de Cristo foi revolucionando a minha mente, a minha vida, os meus valores, a minha agenda. Eu não tinha o hábito de estar nos cultos, nem tinha essa prática de ir à igreja aos domingos, nem como católico, e depois Deus foi revolucionando tudo. Quem tem uma experiência semelhante? Quem já conhece Jesus ressurreto? Levanta as duas mãos e fala: o meu Jesus não está morto, ele não está no túmulo. O meu Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Quem pode aplaudi-lo agora, então? Você que está online também. E aqui diz, meu irmão, que os apóstolos e os discípulos de Cristo, depois de 3 anos e meio, de ver a glória de Deus na pessoa de Cristo, em carne, se manifestando, milagres, ensinamentos, expulsando demônios, tanta sabedoria, tanta unção, aí vê aquele momento, na sexta-feira, a crucificação, a humilhação, Jesus sepultado, mas não parou ali. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai. Nós não vemos ele pessoalmente, mas o Espírito que habita em nós, o Espírito que está na igreja, ele nos dá a plena certeza da salvação. Ele nos dá a plena certeza que Jesus ressuscitou. E depois do primeiro ano de vida, eu tive a experiência. Nós fizemos o Aviva, falamos sobre o Espírito, sobre avivamento. Ontem estive presenciando o apóstolo, a bispa Rúbia, pregar lá no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, que lá foi sexta e sábado. E eles falando sobre o poder do Espírito Santo. E depois de um ano eu conheci o poder do Espírito Santo, que aí foi uma convicção maior da minha conversão e uma experiência na minha vida de uma explosão espiritual.
E aí veio Satanás e começou a questionar na minha mente. 30 dias depois que eu fui batizado, cheio do Espírito, ele começou a questionar na minha mente. O diabo sempre questiona as verdades de Deus através das mentiras dele. A Bispa Cássia, hoje de manhã, ela pregou sobre isso, sobre as mentiras, que Satanás sempre tenta destruir a verdade de Deus e justificar a nossa incredulidade com as mentiras dele. E Satanás começou a questionar na minha mente, no meu coração, a minha conversão, a minha experiência, o batismo, falando que era apenas algo emocional. Mas aí depois eu peguei e orei, e eu comecei a escrever uma carta para um irmão que morava em Uberlândia, e que também estava no mesmo encontro que eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu me tornei amigo dele. E à medida que eu fui escrevendo a carta, Deus foi mostrando através da minha carta para mim, que o emocional não poderia gerar a transformação na mente e na minha vida, que só o poder de Deus poderia fazer. E aí eu tive a convicção que era um engano de Satanás, eu repreendi e eu continuei desenvolvendo a minha comunhão com Deus. Então essa experiência com Deus que eu e você temos, independente da nossa idade. Você lembra da irmã Maria Pessoa? Ela conheceu Jesus com quantos anos de idade? Com 80 anos. Ela conheceu Jesus, ela batizou. E eu acho que ela foi até os 95 anos, e ela era fervorosa, até os 98, e ela fervorosa aqui na Fonte da Vida, não perdia um evento, não perdia uma programação. Meu irmão, o Senhor quer revolucionar a minha vida, a sua vida, não através da religiosidade. A religiosidade, ela não tem a manifestação do poder da ressurreição. A religiosidade toca a mente, e não é ruim, porque os valores da palavra, os ensinamentos da palavra, eles são ricos, eles são maravilhosos, mas não basta ser convencido, tem que ter a experiência. E essa experiência, ela começa quando eu e você entregamos a vida para Jesus, e o poder do Espírito começa a revelar a nós Jesus ressurreto, e ela vai progredindo na nossa vida, no nosso coração, ela vai guiando os nossos passos, e nós vamos experimentando o poder da ressurreição. Então vamos ler um pouquinho aqui a experiência dos apóstolos, quando eles presenciaram o sepultamento de Jesus, e tantos sonhos, tanta expectativa estavam frustradas, porque o mestre tinha sido humilhado publicamente, tinha sofrido o Calvário, e foi crucificado e foi sepultado. Mas as mulheres ali, Maria, foram no terceiro dia, domingo pela manhã, pela madrugada, para poder fazer ali aquela preparação do corpo de Cristo, que não foi possível fazer na sexta, porque eles tinham que guardar o sábado. E elas chegando ao sepulcro, a palavra diz, versículo 1, mas o primeiro dia da semana, 24:1, tá? Lucas capítulo 24:1, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, e levando aromas que haviam preparado, justamente para preparação do corpo dele pós-morte, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Fala, o meu Senhor não está no sepulcro, Ele ressuscitou, e Ele está à direita de Deus. Irmãos, quantos cristãos sinceros, devotos, estão ainda como aquelas mulheres, vivendo só o primeiro momento, a experiência de Jesus ali no túmulo, a expectativa e a gratidão, e ali também vivendo o momento da morte de Jesus. Mas elas chegaram ali, elas ficaram surpresas. A pedra tinha sido removida, e parece que era uma pedra grande,
pesada. Meu irmão, pode ter uma pedra grande e pesada tentando impedir que alguém da sua casa ou você tenha uma experiência com Deus, mas os anjos removeram a pedra, e eu declaro, a sua oração está liberando anjos de Deus para remover a pedra da incredulidade que ofusca a visão de Cristo ressurreto. Às vezes, alguns momentos que nós passamos na nossa vida, podemos perder um pouco a visão do poder de Deus, do Espírito Santo, mas essa pedra pesada foi tirada. E a palavra diz que elas entraram, e elas não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu, verso 4, que perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Meu irmão, quando eu conheci Jesus e entreguei a minha vida a Ele, eu tive aquela experiência que diz ali em João 21, né? Eu não percebi, mas o sopro, Jesus, a palavra diz que quando Jesus ressuscitou, Ele entrou ali onde estavam os apóstolos, Ele soprou o Espírito sobre eles. Ainda não era o batismo, mas era o sopro do Espírito. Quem entende o que eu estou falando? Porque é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos atrai para aproximar, para ver, para conhecer esta história e para verificar realmente a realidade da ressurreição de Cristo. Mas aí depois Jesus falou que eles deveriam esperar o batismo, a manifestação poderosa do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes. E eu creio que o sopro do Espírito continua acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa geração. E a palavra diz que apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos ao chão, eles lhe falaram: porque buscai entre os mortos o que vive. Talvez uma grande parte do povo cristão ainda está vendo Jesus morto, mas não viram o Jesus ressurreto. Como eu cheguei até os 16 anos, 17 anos da minha vida, eu conheci o Jesus morto. Eu admirava e respeitava até por tradição vinda dos meus pais, dos meus avós, através da religiosidade, o Jesus morto. Mas ali, quando o sopro do Espírito veio, eu comecei a entender que Jesus era ressurreto, que eu poderia orar, que eu poderia ter comunhão com Ele, que eu poderia ouvir a voz dEle através da palavra, que eu poderia sentir a presença dEle, e isso ia fazer uma transformação tremenda na minha vida, e isso faz uma transformação tremenda na vida de todo aquele que conhece o Senhor e o poder da ressurreição. Então, estando elas temendo, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue. Aí Ele falou tudo aquilo que iria acontecer. Pula para o verso 11 agora. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditava nelas. Quem já viveu essa experiência na sua vida cristã? Quando você deixa de ser religioso e você tem a experiência com o poder da ressurreição, você fica extasiado, você fica empolgado como as crianças estavam ali, você fica cheio de uma expectativa, de uma manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua caminhada. E elas ficaram assim sem entender, eles falaram: isso é real ou isso é um sonho? Será que nós estamos delirando? E não acreditaram nelas. Pedro, porém, isso foi quando as mulheres foram lá falar
para os apóstolos ouviram, mas eles acharam que as mulheres estavam delirando. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando nada mais viu, senão os lençóis de vinho, retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Meu irmão, que depois desse momento especial de avivamento, e depois desse domingo de Páscoa, cada domingo, cada semana, nós possamos ficar maravilhados com a fidelidade de Deus, com o poder de Deus em nossa vida. Quem quer ficar maravilhado? A bondade, o amor, a fidelidade, a grandeza do nosso Deus. E abaixando nada viu, senão os lençóis, mas já ficou maravilhado. Verso 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. Eles estavam falando dos fatos recentes, do ministério de Jesus, da crucificação de Jesus e do sepultamento de Jesus. Verso 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou um dia de mim. Alguém orou por mim. E sabe que depois de 10 anos de conversão, o que eu descobri? Que eu tinha um tio que foi pastor, juntamente com a sua esposa, e fundou várias igrejas em Goiás, e serviu um missionário inglês. Interessante isso, porque eu comecei a falar: Deus, da onde que vem a semente de oração? E aí um dia o meu pai me falou: você teve um tio-avô, por isso que eu não conheci ele, era um tio-avô, que foi pastor. Ele me falou do evangelho, me falou da fé, e ele saiu pregou em catalão, pregou em Anápolis, serviu a Deus. Meu irmão, a sua oração está levando Jesus a caminhar perto de alguém da sua família. Quem crê nisso? A sua oração está levando Jesus a se aproximar de alguém. Eles ainda não perceberam, mas como diz na gíria, a ficha vai cair. Quem crê que a ficha vai cair? Eles vão perceber um dia que Jesus está próximo. E eles estavam falando dos fatos, estavam falando ali dos acontecimentos do Messias, dos sinais, estavam tristes, estavam afastando de Jerusalém, indo para Emaús. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. E lá em 1 Coríntios capítulo 13 ou 4, se não me engano, o apóstolo Paulo diz que o príncipe deste mundo, que cega os olhos para as pessoas ficarem na religiosidade e não conhecer o poder de Deus, mas a oração da igreja, a sua oração está tirando este véu, está quebrando esta venda em nome de Jesus. Então lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa, que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. Então explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso, veja a admiração que eles tinham. Jesus estava com eles, mas os olhos estavam encobertos, e eles estavam falando da grandeza, dos sinais, eles tinham alegria de falar de Jesus, para Jesus. E a palavra diz: varão poderoso em obras, palavras, diante de Deus, de todo o povo, como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meu irmão, Satanás e a religiosidade, o sistema religioso não quer que você
conheça o poder da ressurreição. Quem entende o que eu estou falando? Ele quer e ele até aceita admirar Jesus morto, Jesus histórico. Mas o Jesus morto histórico, ele não está morto, a história continuou, ele ressuscitou, a igreja levantou em Atos, através do poder do Espírito Santo, e a igreja caminha esses séculos, fluindo pelo poder da ressurreição. Não existe, meu irmão, não existe uma instituição no mundo, não existe nada no mundo que possa ser mais poderoso do que o poder de Deus na igreja. Quem concorda comigo? Nós cultuamos a Deus de domingo a domingo e não cansamos e não ficamos enfadonhos. Quem concorda comigo? Pelo menos aqui na fonte não. Podemos cansar fisicamente hoje, né? Um aplauso aí para os papais, para a mamãe. Trouxeram as crianças de manhã, trouxeram à noite, e eu vou terminar daqui a pouquinho, para não abusar da sua paciência, sua boa vontade. Mas a hora que a gente pisa aqui, começa a louvar. Quantas vezes eu chego aqui domingo, às vezes o corpo está cansado, mas a hora que entra ali do segundo para o terceiro louvor, a chama do Espírito começa a fortalecer. Quem sente isso? É o poder da ressurreição. E é muito difícil ficar um domingo sem estar na igreja, pelo menos uma vez por semana. Nós precisamos, como igreja, sentir esse poder, receber essa manifestação. É verdade ou não é? Quando você viaja, quando você se ausenta, quando você está impedido de estar no culto, pelo menos uma vez por semana, você sente falta. Quem sente falta? Sente falta. A vida começa a ficar mais pesada. Os problemas parecem começar a se tornar mais insolúveis. Mas a hora que você vem no culto, ou no domingo, ou volta na quarta, ou na terça, ou na quinta, ou na segunda, meu irmão, você sai daqui empoderado, porque você encontrou o poder da ressurreição, porque Ele está vivo, porque Ele está perto, porque Ele quer nos ensinar que Ele tem um caminho para nós de vitória. E eles estavam tristes, eles falaram, nós esperávamos, olha, ele fala no passado, verso 21, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, e tais coisas sucederam. Talvez você esperava algo e não aconteceu, mas não significa que Deus não te ouviu. Ele tem algo ainda que vai te levar a superar tudo isso que você ainda não alcançou. Quem crê nisso em nome de Jesus? Fala comigo, deixe o tempo passar. Deus é fiel. Eu verei que o Senhor nunca me abandonou. Até quando eu perdi a esperança, Ele estava através do Espírito, através da palavra, dialogando comigo. Verso 22, é verdade também, aí eles começaram a aquecer o coração. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos e vos afirmam que Ele vive, que falaram que Ele vive. E aí eles falaram, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Meu irmão, esse mas é o diabo, mas com a presença de Jesus, o coração dele, a mente dele começou a ressuscitar a esperança, e nessa Páscoa Deus está restaurando a esperança de coisas maravilhosas que vão te surpreender em nome de Jesus. E aí, verso 25, depois de ouvir, Jesus é amoroso, Ele ouve, Ele chega lá no nosso ponto. Imagina Jesus ouvindo eles falar sobre Jesus morto e Jesus estava vivo. Quantas vezes eu e a bispa, pegando pessoas que estavam no processo de conversão,
Jesus falou no verso 25, então lhes disse Jesus, honestos e tarde de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. E aí a palavra diz, quando se aproximaram da aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles gostaram do diálogo. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Fala para o seu irmão, Deus é maravilhoso. Eles sentiram a presença, eles sentiram, não, essa pessoa é maravilhosa, nós queremos que ele continue. Ele falou, não, eles gostaram, né? Eles constrangeram, falou, fica conosco, é tarde, entre para ficar conosco. E aconteceu que quando ele estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Mas aí sabe o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém. Quem pode aplaudir o Senhor? Quando nós encontramos o Senhor, nós voltamos para o centro da vontade dele.